expectativas, sejam superadas essa noite. Ontem, antes de dormir, eu estava pensando na mensagem de Marta e Maria com Jesus, em que Maria está lá dentro trabalhando, enquanto Marta está aos pés de Jesus, e Maria reclama assim para ela: mas olha só, Jesus, Marta não está fazendo nada. E Jesus fala assim para Maria: a Marta escolheu a melhor parte. Para ela reservou a melhor parte. Se você puder falar quem está do seu lado, olha, que você escolha a melhor parte. Significa que você tem que parar de trabalhar na igreja para você ficar parado ouvindo as mensagens? Não significa nada disso. Apenas significa que você sabe quais são as prioridades, qual é a hora de você ouvir, qual é a hora de você trabalhar, qual é a hora de você buscar, e que você escolha a melhor parte essa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 6, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. E sobre o Sermão do Monte, tem um ponto muito interessante que Jesus fala sobre a oração. E eu não sei se você sabe, mas oração é muito importante. Pergunta para quem está do seu lado aí, quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você buscou ao Senhor? Quantas vezes você parou de fazer alguma coisa no seu dia a dia? Sei lá o que você está fazendo, jogando FIFA, jogando Zelda. Quem jogou Zelda aí? Ninguém jogou Zelda. Jogou Mario Kart. Quem jogou Mario Kart? Quem jogou Sonic, aquele joguinho do Sonic. Isso é bom pra caramba. Atari. Não, eu já tô indo muito longe, né? Quem joga aí só PlayStation, né? Nintendo Wii, essas coisas. Mas eu não sei se você tem separado um tempo do seu dia a dia para você orar. É legal a gente ter uma estrutura bacana, é ótimo a gente ter uma estrutura bacana. É legal a gente botar as luzes, é legal a gente fazer um evento com coisas legais que chamem a atenção dos jovens. Isso é muito legal, a estrutura é muito legal, é muito importante, mas o mais importante é aquilo que sustenta. E o que sustenta é a nossa oração. Se você for olhar os grandes homens de Deus na história da humanidade, esses homens eram homens que oravam. Eram homens que tinham na sua vida o hábito de orar, mais do que o hábito de orar. A vida deles era oração, era buscar a Deus. E Jesus fala sobre a oração lá em Mateus 6, no Sermão do Monte ainda, versículo 5 ao versículo 15. Você está lá já? Se você não achou, vai estar aqui no telão para você. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mas eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês, então, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você pode curvar sua cabeça para nós orarmos ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite na tua casa, muito obrigado por essa noite na tua presença. Senhor Deus, nós pedimos que o seu Santo Espírito fale as nossas vidas, fale os nossos corações, que o seu Espírito haja com total liberdade nesse lugar, tocando, Senhor, todos nós, na pureza do teu Evangelho, na simplicidade do teu Evangelho. Senhor, nós reconhecemos que precisamos de ti e colocamos nossas vidas diante de ti. Amém, Senhor. Amém. Jesus foi um cara extremamente simples. Se você for ler a Bíblia e você for aprender com Jesus, você vê que Jesus era uma pessoa simples. Semana que vem, acho que no do APT, no dia 20 de dezembro, a gente vai estar falando sobre essa simplicidade de Jesus. Mas Jesus foi um cara extremamente simples. O Evangelho é extremamente simples. E outra coisa que é muito simples é a oração. Você já parou para pensar quantas vezes nós complicamos as orações que nós temos que fazer a Deus? Quantas vezes a gente coloca
normas. Por exemplo, a gente às vezes vem num culto de oração para orar ao Senhor, e você, se tiver de bermuda aqui, você não pode orar ao Senhor porque Deus não pode ver você de bermuda. Ou então, como o Ciro falou uma vez aqui, né? Ou então tem gente que acredita que não pode, o banho tem que ser muito rápido, porque se Jesus voltar na hora que o cara estiver tomando banho, se você orar tomando banho, é uma ofensa a Jesus. Imagina quem ora no trono. Imagina só, como seria uma ofensa. A gente coloca muitas regras. Se você for ver, já existiam essas regras naquela época. Jesus fala assim: não seja como os hipócritas, que eles ficam orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, orando em voz alta para que as pessoas ouçam, falarem muito para que, se repetirem, eles acham que vão ser ouvidos. E hoje em dia existe também isso. Hoje em dia também a gente vê rituais, restrições, fórmulas secretas para que a gente fosse orar, quando é algo extremamente simples. E Jesus fala como é simples, no versículo 6, que Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus está dizendo que orar é tão simples como você conversar com um amigo. Quem já ficou, um amigo foi dormir na sua casa assim, e você ficou conversando com seu amigo até tarde? Quem já fez isso? Quem já ficou até altas horas na zoeira, sem limites? Todo mundo, né? No retiro, então, a gente fica batendo papo, fica conversando, e o assunto não acaba. E a oração é tão simples como conversar com um amigo. É isso que Jesus está querendo dizer. Tão simples como você fechar a porta do seu quarto e falar com Deus. Abrir seu coração. Fechar a porta, deixando tudo que está lá fora, assim como a gente faz com um amigo, às vezes. Quando um amigo nosso vai dormir na nossa casa, a gente fecha a porta para não incomodar o pai e a mãe, a gente fica lá batendo papo, coisa simples. E Jesus está dizendo que a oração é simples como conversar com um amigo. E é nessa conversa, nesse contato diário que a gente tem que ter, que se cria um relacionamento com Deus. O principal objetivo de Deus, quando criou o homem, foi se relacionar com Ele. Mas o homem pecou, aí teve a arca de Noé, né, o dilúvio, para Deus limpar a terra, para Deus restaurar o relacionamento dele. Teve Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu por causa do pecado, porque aquelas pessoas não queriam saber nada dele. E você vê na história da Bíblia, homens que marcaram seu relacionamento com Deus e foram usados, abençoados e foram tocados por Deus de uma certa forma. Tudo porque mantiveram um relacionamento. E essa oração simples, diária, como um hábito, a gente tendo consciência da importância dela, essa oração é o que nos leva a um nível maior de profundidade no relacionamento com Deus. Jesus era um cara extremamente simples. Você não vê Jesus fazendo firula, inventando história, fazendo shows. Você não vê Jesus fazendo isso. Mas Jesus era um cara simples e um cara que orava com profundidade. Às vezes a gente tem a impressão que uma pessoa simples é uma pessoa rasa. É um culto simples, é um culto só com um violãozinho, um instrumentozinho leve, uma palavrinha rápida, quando não é. Simples é ter profundidade. E nesse relacionamento diário com Deus, de oração, de buscar a face de Deus, de buscar a presença de Deus, é isso que Deus usa para nos transformar. Porque você acha que Deus vai te transformar no retiro, vai vir um fogo santo e você vai sair dali tremendo e vai ser transformado por Deus ali? Eu falo para você que não vai ser. Se você acha que vai ser no congresso, você indo lá à frente, chorando, ficando de joelho, não vai ser. Jesus transforma as nossas vidas através da oração. Se você for marcar na sua vida o seu momento mais próximo de Deus, não era o momento que você orava mais, que você buscava mais a presença de Deus? Jesus transforma nossas vidas através da oração, através do contato diário com Ele, através do nosso relacionamento profundo com Ele. Lá em Tiago 4, versículo 3, diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. E quando nós vivemos uma vida de oração, a gente se aproxima tanto de Deus, a gente fica tão perto de Deus, a gente conhece tantos desejos de Deus, que a gente começa a querer aquilo que Deus quer. Você fica tão íntimo de Deus, você começa a conhecer tanto a presença de Deus, que você começa a sonhar aquilo que Deus sonha, a desejar aquilo que Deus deseja, a amar da forma que Deus ama, a enxergar da forma que Deus vê. Isso quando nós nos colocamos cada vez mais perto de Deus, cada vez mais próximos a Ele.
E todos os homens na Bíblia que caminharam com Deus achavam a oração, tinham a oração como a sua principal atividade. Se você for ver Jesus, lá em Mateus 1, versículo 35, que vai aparecer aí, em nome de Jesus, vai aparecer? Não vai aparecer. Mas lá em Mateus 1, versículo 35, diz assim, olha, vamos abrir aqui. Ih, não é Mateus 1, 35 não. Ih, me perdi aqui, anotei errado. Mas é um versículo que fala assim, e Jesus saiu para orar de madrugada, deixando os seus discípulos ali. Aquela passagem quando Jesus vai orar no monte e deixa Pedro e João vigiando. Jesus saiu para orar, porque Jesus sabia a importância que era ter uma vida de oração. Ainda mais Jesus, como Filho de Deus, ele deixa o exemplo da oração ser um estilo de vida. Jesus foi para o deserto para orar, jejuar e buscar o Senhor. Você vê várias vezes Jesus orando. Antes de Jesus ser condenado a morrer na cruz, Jesus estava no Getsemane fazendo o quê? Jogando bola com seus discípulos? Não. Jesus estava orando. Se você quer que Deus se revele de uma forma poderosa na sua vida, que Deus fale ao seu coração de uma forma grandiosa, você tem que começar a investir mais parte do seu tempo em oração. Você tem que começar a investir a maior parte do seu tempo buscando a presença de Deus de alguma forma. Você tem que começar a investir a parte do seu tempo em conhecer a Deus e deixar com que Ele te transforme. Esse estilo de vida da oração era um prazer para Davi. Davi no Salmo 63,1, Salmo 63, versículo 1, Davi diz assim, ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente. Algumas versões dizem que de madrugada eu te busco. Porque para Davi era um prazer. Imagina só se você for botar o seu despertador para tocar 3 horas da manhã para você orar. Quem já fez isso? Quem conseguiu fazer isso muito tempo? Eu comecei a fazer e comecei, Deus, você sabe que eu estou cansado, você sabe que eu quero dormir, você sabe que eu preciso dormir, você sabe que eu tenho aula amanhã. Isso quando eu ouvia o despertador, né? Que eu tenho um defeito enorme, eu não ouço o despertador muito bem. Para Davi era um prazer. Davi falava várias vezes da oração que ele tinha, do prazer que ele tinha em orar, do prazer que ele tinha de buscar a face de Deus através da oração. E isso a gente vê em Davi uma vida transformada. Para Daniel era uma prioridade, que mesmo que o reino lá chegasse e falasse assim, a partir de hoje, quem for pego orando para um Deus que não seja o rei Nabucodonosor, vai ser condenado à cova dos leões. E o que Daniel fez? Não vou mais poder orar, que pena. Não. Diz a Bíblia que na hora que Daniel ouviu essa lei, Daniel foi correndo para o seu quarto jogar PlayStation. Não. Daniel foi orar. Daniel foi buscar a Deus. E Daniel foi pego, foi condenado à cova dos leões e Deus o livrou da boca dos leões. Isso porque para Daniel a oração era uma prioridade. Para os apóstolos era uma necessidade. Antes de fazer qualquer coisa, mesmo sendo tentados a desviar o foco, a mudar o alvo, lá em Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim, irmãos, escolham entre vocês, caramba, eu estou... tá aqui, eu pensei que eu estava toda hora me perdendo. Versículo 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Se dedicar ao quê? À oração. E se a gente for parar para pensar na nossa vida, quanto tempo nós temos investido na oração? A disciplina espiritual mais importante do cristão. O que é mais importante para o cristão fazer, que é orar, a gente não tem feito. Martinho Lutero, o homem que iniciou a reforma protestante, disse assim, tenho tanto a fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas por dia em oração. Se fosse a gente ia dizer assim, nós temos tanta coisa para fazer que eu não consigo parar para orar. Então Deus tem que entender que eu estou muito ocupado, tenho muita prova na faculdade, tenho que sair com meu namorado, com minha namorada, tenho que lavar a louça, tenho que lavar a cama, tenho que cuidar do meu gatinho, tenho que fazer um monte de coisa, mas eu não vou ter tempo para orar. Martinho Lutero reconhecia que ele não podia fazer nada sem parar um tempo para orar. E se você for ver ao longo da história, John Wesley, Paulo, Pedro, Billy Graham, George Fox, Abraão, homens que gastaram tempo, investiram tempo da sua vida
com a oração, onde a oração não era só um pequeno hábito, não era, Senhor, abençoe esse alimento, muito obrigado por tudo, amém. Lá em casa, a gente sempre fica de olho em quem está orando antes de jantar, que às vezes a gente fica morrendo de fome. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você chega em casa, ou em outro lugar, morrendo de fome. Aí você vai falar para fulano, ora aí para a gente comer, e você lá, já imaginando aquele bife, aquele feijão, aquele arroz já na sua boca, já quase preparado. E a pessoa vai orar, Senhor Pai, Todo-Poderoso Deus de misericórdia, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de José, de Davi, e começa a falar a genealogia toda de Jesus, até chegar em Jesus. Abençoe, ó Pai, quem semeou, quem regou, quem cultivou, quem colheu, quem transportou, quem armazenou, e você lá, pronto para comer. Minha mãe que ora pra caramba na hora da gente almoçar. Eu fui quase no lado dela, dando tá bom, mãe, tá bom, vamos comer aí. E esses dias ela demorou tanto tempo orando que o gatinho pulou na mesa e pegou o bife. Demorou tanto tempo para orar. Mas para eles, esses homens, a oração não era um pequeno hábito. Não era, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, amém. A oração que a gente nem termina, que a gente acaba dormindo antes de terminar a oração. A oração era a vida deles. Isso não significa que eu estou falando para você que você tem que, olha, eu vou largar a faculdade, largar uma matéria porque eu tenho que ficar 2 horas no meu quarto orando, buscando a Deus. Não significa isso. Mas significa que você tem que começar a ver na sua vida coisas que estão roubando o seu tempo de oração. Coisas que você podia abrir mão um pouquinho, parar de ver um pouquinho uma série, parar de ver um pouquinho um jogo, um desenho, alguma coisa, para você passar um tempo maior na sua oração, um tempo maior de oração, um tempo maior você ter buscando a Deus. A oração era a vida desses caras. Eles não imaginavam dar um passo sem orar. Eles não imaginavam dar um passo sem buscar a Deus a direção para fazer alguma coisa no seu dia a dia. E às vezes, ao olhar esse exemplo, por exemplo, eu olho para esse exemplo assim de Martinho Lutero, ou então de John Wesley. Você conhece quem é John Wesley? John Wesley, ele, na casa dele, onde ele morava, na cama dele, acho que era na cama dele, na frente da cama dele, tem as marcas do joelho dele, de tanto tempo que ele passou orando e buscando a Deus naquele lugar. Lá tem a marca do joelho dele. E eu olhar esses caras, eu falo assim, putz, eu nunca vou ser igual a esses caras. Eu não consigo orar 2 minutos, eu não consigo orar 5 minutos, e às vezes a gente se sente desmotivado para orar. Ou então desencorajado, a gente pensa assim, poxa, eu nunca vou fazer igual a esses caras. Ou então a gente não precisa nem ir tão longe. A gente olha o pastor, um irmão da igreja, uma irmã do grupo de oração, a gente fala, como essa irmãzinha ora, a irmãzinha deve ser cheia do poder, a mulher deve estar em casa falando com o marido dela, falando lá no quarto, é o marido, o que foi? Não, estou falando com Deus, tanta oração que está vendo na vida dela. E você talvez olhe e pense assim, poxa, eu nunca vou ser um cara de oração como essa pessoa. Ou então você saia daqui animadão e fala assim, eu vou botar todo dia o despertador para tocar 3 horas da manhã para orar e buscar a Deus. E você com o tempo vai desanimando. Se você for observar um corredor de maratonas, você não vai pegar o Caio hoje, Caio fala assim, eu vou virar maratonista. E a gente não vai botar o Caio agora para correr uma maratona de 42 quilômetros. Que ele não vai conseguir. Ele vai conseguir? Não vai conseguir. Mas se a gente botar o Caio um dia para correr 5 quilômetros, 5 quilômetros, depois ele vai começar a correr 15 quilômetros, depois ele começa a correr 30 quilômetros, aos pouquinhos, ele pode chegar lá, não é verdade? Se você joga bola, você não entra em forma assim de uma hora para outra, você quer emagrecer, você não é de uma hora para outra, é aos pouquinhos, você vai conseguindo aos pouquinhos, e algo que a gente tem que entender e aprender, que Deus sempre nos encontra no lugar onde nós estamos. E lentamente, o Senhor vai nos levando a águas mais profundas. Essa profundidade que a gente quer ter no Espírito Santo, Deus não vai te pegar agora e te jogar no meio da Baía de Guanabara, toma essa profundidade aí. Não é. Aos pouquinhos, Deus vai te levando a níveis mais profundos de oração. Aos pouquinhos você vai vendo a necessidade que você tem de orar, de você buscar a Deus, de você vai ver aos poucos que você tem que abrir mão de uma coisa, que você tem que deixar de fazer outra coisa, que você tem que ficar menos tempo no Facebook, menos tempo conversando com seus amigos, menos tempo vendo aquelas páginas tão engraçadas e divertidas que tem.
menos tempo fazendo isso, para aumentar o seu tempo de oração aos pouquinhos, e você vai ver, daqui a 1 ano, como você vai estar orando com mais ousadia, com mais sabedoria e com mais autoridade. É uma caminhada que você tem que fazer aos poucos, reconhecer que você tem que orar. A gente tem que criar na nossa vida a necessidade de orar. Talvez você saiba assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador, é maneiro pra caramba a igreja, é bom a gente estar lá nos jovens, é bom a gente estar lá ouvindo a palavra, é bom a gente ficar ouvindo louvor, cada um tem um grupo musical que gosta, um cantor, um pregador, você pode fazer essas coisas no seu dia a dia. Mas tem que começar a criar uma necessidade maior pela oração. A você saber que você vai almoçar, você tem que orar. Que você vai sair para viajar, você tem que orar. Você vai dormir, você vai orar. Você vai namorar, vai arranjar uma namorada, você quer casar, vai orar. Você quer uma faculdade, vai orar. Você vai começar um projeto, vai começar a viver alguma coisa nova na sua vida, vai orar. Você vai ministrar a palavra, vai tocar, vai cantar, vai fazer alguma coisa na igreja, tem que orar. Você vai fazer qualquer coisa, aprender a criar a necessidade de orar. Orar pelos nossos amigos, orar pela nossa família, orar pelo nosso namorado, pela nossa namorada, pelo nosso futuro, pela nossa carreira, pela nossa família, dos nossos filhos que ainda vão nascer um dia. Começar a orar. E a gente tem que criar essa necessidade dentro do nosso dia a dia. Criar essa necessidade. E saber que a oração faz com que a gente trabalhe com Deus. Com que a gente esteja trabalhando ao lado de Deus. Moisés orou com a ousadia de saber que as coisas na situação que ele estava vivendo lá, as coisas podiam mudar. Deixa eu achar aqui um papelzinho que eu anotei fora. Moisés orou com essa ousadia. Ezequias orou de forma que mudou a opinião de Deus sobre uma coisa. Ezequias estava condenado à morte. Deus disse para ele, olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. E Ezequias foi, orou, tocou o coração de Deus, e Deus acrescentou mais 15 anos na vida de Ezequias. Moisés, lá no deserto, várias vezes Moisés orava com o intuito de mudar até mesmo a vontade de Deus. A gente não pode pensar que o mundo que nós vivemos é um mundo fechado, que já está tudo definido o que vai acontecer, porque a Bíblia mesmo fala que Deus pode mudar de ideia, de acordo com a sua misericórdia, com a sua compaixão e com a sua graça. E se nós orarmos, porque a gente tem que saber que se a história do mundo pode mudar se nós começarmos a fazer as orações certas. Se nós começarmos a orar aquilo que Deus quer que a gente ore, a história da humanidade pode ser diferente, a história da sua família pode ser diferente, a história da sua casa pode ser diferente, se a gente começar a orar e buscar aquilo que Deus quer que a gente busque. Por isso que nós temos no nosso dia a dia, criar a necessidade de oração. A oração que nos faz ser parecidos com Jesus, a oração que faz com que a gente diminua para que Deus cresça. Não sei quanto tempo foi o máximo qual foi o tempo máximo que você já gastou para orar. Eu não sei se você frequenta, gosta ou não gosta de frequentar uma reunião de oração. Eu não sei se você nem tem o hábito de orar no seu dia a dia. Eu não sei se você coloca na sua vida situações como prioridade e você coloca a oração. Eu não sei se a carreira que você está seguindo na sua faculdade, no seu emprego, no seu namoro, sei lá, se você orou antes de tomar essa decisão. Se você que não tem um pai, uma mãe, que são cristãos, que não conhecem a Deus, se você tem investido tempo orando pela vida deles. Eu não sei se você vislumbra um futuro profissional ou ministerial e você já tem orado por essas coisas. De vários sonhos que eu tenho para a minha vida, para o meu ministério, uma vez o pastor Sérgio Belar falou uma frase para mim assim que eu guardei no coração e anotei na Bíblia que eu perdi. Mas ele falou uma frase assim para mim: se você cuidar da profundidade do seu ministério, Deus vai cuidar da largura. Se você cuidar da sua intimidade com Deus, do seu conhecimento da palavra, de você ter experiências com o Espírito Santo, deixa que Deus vai cuidar do resto. E assim tem que ser com a nossa vida. Talvez você queira tocar, você queira cantar, você queira fazer alguma coisa, mas você não tenha investido tempo na oração. E a oração é a principal disciplina na vida de um cristão.
A gente tem que aprender a orar. Imagina os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus operando milagres, viam Jesus curando as pessoas, conversavam com Jesus, jogavam bola com Jesus, iam comer pizza com Jesus, iam para a praia com Jesus. E um dia, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, como é que a gente ora? Nos ensina a orar. Como é que a gente faz para orar? Porque a gente não tem essa clareza, algo que é tão simples. A gente não tem a clareza dessa simplicidade, a gente acha, pô, é simples demais, tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter alguma coisa nova. E a oração é algo simples que a gente tem que cultivar. Não sei se você já fez isso, mas de trancar mesmo a porta do seu quarto, fechar a porta do banheiro, por mais que a gente seja tentado a fechar a porta do banheiro para fazer uma piada de que você vai estar na sala do trono, fechar a porta do banheiro, fechar a porta do seu quarto, deixar as coisas do seu dia a dia lá fora, para você orar e buscar a Deus. Desligar o telefone, deixar de fazer alguma coisa e buscar a presença de Deus. Orar, reconhecer que você precisa dele, que você não é nada sem ele. Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. A gente tem que aprender que a necessidade maior da nossa vida é ter uma vida de oração. Semana passada, não sei se você lembra da pergunta que eu fiz, se você tivesse que escolher entre duas coisas, um milagre de Deus, agora urgente, ou um relacionamento profundo com Deus, qual dos dois você escolheria? Eu lembro que o Mateus, acabou o culto, chegou para mim e falou assim: eu acho que se eu fosse você, eu escolheria um milagre por causa do Botafogo. Aí, tá vendo? Não deu certo. Mas o que você escolheria? Ter um relacionamento profundo com Deus ou receber um milagre? Você tem um milagre aí na sua cabeça, uma solução maravilhosa que você pode estar buscando. De repente, quem gostaria de trabalhar pouco e ganhar 30 mil reais por mês aí? Um milagre de Deus, assim, caramba, o melhor emprego do mundo. Essa semana eu estava vendo lá no Globo.com, né? Tem uma profissão de um cara aí que vai ganhar para ficar viajando pelo país, né? Morando em casas grandes, vendo como é que é essas coisas. Ele vai ganhar para isso. Queria ter essa profissão aí, está viajando. Vitinho que gosta de viajar, está sempre viajando lá no Facebook dele, você vê. Vitinho passa o final de semana em Angra, outro em Búzios, outro em Saquarema, outro em Araruama. O que você escolheria? Um milagre ou um relacionamento profundo com Deus? Às vezes a gente tem a ideia que oração é coisa de velho. Que coisa de velho. A gente vai na reunião de oração, não vem nenhum jovem. Você já reparou isso? Se você vier amanhã, 8 da manhã ou 6 horas da tarde, na reunião de oração antes do culto, você não vai ver nenhum jovem. Porque a gente tem a impressão que orar é coisa de velho. Já viu o grupo de oração da igreja? Da maioria das igrejas aí, só aquelas velhinhas, aquelas coroas assim, aquele pessoal mais velho. A gente tem a ideia de que orar é coisa de velho, que é coisa que ultrapassada, que isso é coisa de legalista, de quadrado, de crente quadradão. Orar para quê? Se Deus está na minha vida. A gente tem que aprender a criar o hábito de orar, de buscar a presença de Deus, de estar cada vez mais querendo ser parecido com Deus. Talvez você não esteja orando, você não tenha orado esses dias, não tenha orado ultimamente, porque você sabe que se você orar, você vai se tornar mais parecido com Deus, você pode se tornar mais parecido com Deus, e você se tornando mais parecido com Deus, tem hábitos da sua vida que tem que ser deixados de lado, pecados que você tem que parar de cometer, pecados que você tem que deixar de lado, hábitos que você não vai fazer mais, porque você vai investir tempo orando. Porque você vai começar a ter maior parte da sua vida, um tempo dedicado à oração, de ser parecido com Deus, de receber alguma coisa de Deus, de abrir seu coração para Deus. De abrir e deixar Deus conhecer quem você é por dentro, como se Deus não conhecesse mais, que Deus pudesse tratar quem você é por dentro. Nos tempos que nós vivemos hoje, onde alguém não tem Facebook, todo mundo que está aqui tem Facebook, uma das coisas mais comuns são pessoas desabafarem no Facebook, abrirem seu coração no Facebook, falarem quais são seus medos, seus sonhos, suas frustrações no Facebook. E na oração, Deus, quando você entrar no meu Facebook lá, vê lá o que eu postei no meu mural, que é aquilo que eu tenho que orar, que eu tenho que colocar diante de Ti. E a gente não tem tempo de oração. Tempo que a gente está, às vezes,
namorando, com os amigos, fazendo várias coisas. É um tempo que a gente podia estar orando. Eu não estou falando que você não vai mais sair com ninguém, que você não vai mais fazer nada na sua vida para ficar no quarto, trancado, orando. Não estou falando isso. Mas estou falando para você que você sabe que tem coisas na sua vida que podem ser colocadas de lado para que você tenha maior tempo de oração. A gente chegou a botar lá no Facebook do APT essa semana, nas dicas simples, estabeleça prioridades. Quais são as prioridades do seu dia a dia? Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as coisas que você acorda e a primeira coisa que você pensa? Mas a gente vem na igreja e canta, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Mas se você vai pensar em alguma coisa de Deus, você vai, Deus, agora não, depois eu penso. Depois eu vejo essas coisas. Depois eu falo contigo. A gente tem que criar o maior hábito de oração. Para todas as áreas da nossa vida, para tudo que nós formos fazer. Aprender a orar, depender de Deus, depender da vontade dEle, depender daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Pode curvar sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. E você pode começar fazendo a sua oração diante de Deus. Pedir ao Senhor, Senhor Deus, que a Tua vontade, Pai, seja feita nas nossas vidas. Senhor Deus, que Tu cresças e a gente diminua, Pai. Faça a sua oração ao Senhor. Senhor Deus, que a Tua graça esteja sobre nós. Que a gente se afaste, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Senhor, que Tu possas completar a Tua obra em nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos incomodar. Que Teu Espírito Santo possa nos falar as coisas que têm que ser transformadas, Pai. Senhor Deus, que na oração a gente possa ser mais parecido contigo. Que a gente Te conheça, Senhor. A Tua palavra diz no Salmo, Senhor, que o Senhor sonda os nossos pensamentos, sonda os nossos corações, sabe quais são as palavras que vamos falar antes delas chegarem à boca. O Senhor conhece, Senhor, nossas necessidades. O Senhor conhece, Senhor, as coisas que nós colocamos em primeiro lugar da nossa vida, as coisas que têm roubado o tempo de Te servir, de Te engrandecer. Senhor Deus, que a gente aprenda a criar essa necessidade da oração. Que a gente aprenda a abrir mão, Senhor, de coisas do nosso dia a dia, para Te buscar, para conhecer a Ti. Senhor Deus, que o nosso desejo diminua, nossa vontade diminua, para que a Tua vontade cresça em nós. E nós queremos conhecer a Tua vontade, Senhor. Nós não conhecemos a Tua vontade através de congressos, através de atividades, nós conhecemos a Tua vontade através da oração, Senhor, de relacionamento íntimo contigo. E é isso que nós queremos, Pai. Nos relacionarmos, Senhor, contigo. Conhecermos mais a Ti, Senhor. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada jovem que está aqui. Que o Senhor conhece sonhos, desejos, necessidades, projetos. Senhor Deus, que ao nos aproximar de Ti, o nosso coração possa estar voltado para querer aquilo que Tu queres, para desejar aquilo que é da Tua vontade, Pai. Senhor Deus, que Tu cresças em nossas vidas, que a Tua vontade cresça em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, nós oramos pela vida de cada um que está aqui. Senhor Deus, reconhecendo a nossa necessidade de Ti, reconhecendo a nossa carência de Ti, Pai. Que cria em nós o desejo maior de orar, de Te buscar, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, Pai. Senhor nosso Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Faça você a sua oração ao Senhor. Tenha um tempo de oração agora. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Clamamos pela Tua presença, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Senhor, aquilo que temos feito que desagrada o Seu coração. As coisas que temos feito, Senhor, em que a nossa carne tem prevalecido sobre o nosso espírito, sobre o Teu Espírito em nós. Senhor Deus, perdoe nossos pecados.
Nos dê força, Senhor, para resistir às tentações, para resistir às provações. Senhor Deus, nós cremos que Tu ouves a nossa oração. Senhor Deus, nós oramos pela família de cada um, Senhor. Jovens que não têm a sua família na Tua casa, Senhor, que não conhecem a Ti. Senhor Deus, nós oramos a Ti que o Senhor nos use nos nossos lares, Pai. Que essas pessoas possam conhecer a Ti através das nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, que toda contenda, toda briga, Senhor, toda fofoca, todas as coisas ruins que existem na nossa casa, que possam cair por terra, Senhor, no poder do nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que todas as confusões, todas as mágoas, ressentimentos, Senhor Deus, que o Senhor trate dentro do nosso coração, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um, sabe a trajetória de que cada um viveu para chegar até aqui. Sabe quais foram as mágoas, quais foram as coisas que machucaram, que marcaram e coisas que machucam até hoje. Senhor, na Tua presença, Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor trate nosso coração, Pai. Nós sabemos que na presença dos médicos, Pai, a maior contribuição que nós temos é levar a Ti as nossas feridas, levar a Ti as coisas que machucam, crendo que Tu tratas os nossos corações, Pai. Senhor Deus, cada um, Senhor, complexos de inferioridade, Senhor, de fofoca, de impureza, de maldade, pornografia, Senhor, promiscuidade, adultério, cobiça, essas coisas que assombram nossas vidas, Pai. Nós oramos a Ti para que o Senhor nos fortaleça para enfrentá-las, Senhor. Senhor Deus, quando Jesus orou por nós, Jesus orou não rogando para que a gente fosse tirado do mundo, mas para que o Teu Espírito estivesse em nós, para que nós pudéssemos enfrentar o mundo. Senhor Deus, nosso Pai, nossa oração a Ti é que o Senhor trate, Senhor, tire todo o espinho do nosso coração. Senhor Deus, cada um que está aqui, que tem vivido debaixo do jugo do pecado, Senhor, debaixo do jugo da mentira, da inveja, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa estar tocando, Senhor, cuidando, tratando, e que aos poucos o Senhor nos leve a um nível de mais intimidade contigo, mais profundo, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Senhor Deus, nós colocamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui nas Suas mãos. Pedimos, Senhor, pelas nossas carreiras profissionais, que o Senhor abra portas, Senhor, para as nossas vidas. Senhor Deus, nós nos colocamos como uma geração que quer fazer a diferença nesse mundo, mas, Senhor, nós também queremos que o Senhor tenha lugares de honra preparado para nós. Senhor Deus, que o Senhor abra portas, que crie na gente um compromisso maior com o estudo, que crie um compromisso maior, Senhor, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, e que o Senhor abra portas, Senhor, oportunidades para que nós possamos ser abençoados para abençoar outras vidas, Pai. Senhor Deus, relacionamentos que estão construídos ou destruídos, que o Senhor possa tratar para fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa perdoar, Senhor, pecados que nós colocamos diante de Ti, tem nos assombrado durante anos. Que o Senhor possa perdoar pecados, Pai. Sarar feridas, curar, Senhor, enfermos. Senhor Deus, que a gente tenha um desejo maior de orar e de buscar a Tua presença, Senhor. Você pode fazer a sua oração ao Senhor, levantar a sua voz aos céus, para nós termos um tempo, já que estamos falando de oração, um tempo de oração diante de Deus. Nossa preocupação aqui não é você sair daqui se divertindo, você sair daqui alegre, contente, isso é muito bom, mas o principal objetivo nosso é que você saia daqui tocado por Deus. Que você clame pela presença do Senhor. Você sabe o que te trouxe até aqui. Você sabe quais são as coisas que você tem vivido na sua vida. E por mais incríveis ou surpreendentes que elas possam ser, tem um Deus que te ama, um Deus que, como nós cantamos, o amor dele não falha. Faça a sua oração, Senhor. Levante a sua voz aos céus. Feche a porta do seu coração, do quarto do seu coração, para qualquer outra coisa.
e comece a buscar a presença do Senhor. Faça sua oração, Senhor Deus. Reconheça diante do Senhor os seus pecados, peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros. Coloque diante de Deus as coisas na sua vida que têm que ser transformadas. Senhor Deus, que o Senhor liberte, Senhor, nossas vidas de todo pecado, Senhor. A Tua palavra é novidade de vida, que venha novidades, coisas novas, Senhor, na nossa vida. Senhor Deus, que Teu Espírito prevaleça, Senhor. Que Teu Espírito prevaleça em nossas vidas, Pai. Que a Tua graça, Senhor, seja superabundante, como a Tua palavra diz, que onde abundava o pecado, agora superabunda a graça, Senhor. Onde o pecado tinha um lugar, agora não tem mais, Senhor, porque a Tua graça se faz presente em nossas vidas. Você pode dizer uma palavra de louvor ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, levantar suas mãos aos céus e louvar ao nome do Senhor. Dizer, Senhor Deus nosso Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome, Pai. Não existe nada melhor, Pai, do que estar na Tua casa, do que estar na Tua presença. Não existe, Senhor, nada melhor. Não existe nada melhor do que estar perto de Ti, Senhor.